Jesus, bondoso amigo, ensina-nos a amar, e como tu fizeste, também a perdoar, pois tanto carecemos do auxílio teu Senhor, unidos graças damos por teu imenso amor. Amém. Uma alegria recebê-los aqui para compartilhar da palavra de Deus. Convido você que abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Pedro. Durante o culto, o serviço de culto, nós somos edificados com as leituras bíblicas acerca do significado do amor e do impulso ao amor que a Escritura nos faz. O amor cristão. E hoje nós vamos meditar mais um pouco nesse aspecto da vida cristã. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Você que nos visita, sejam bem-vindos pela internet. Você possa estar conosco para bendizer o nome do Senhor no culto público. Palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, verso 8, especificamente. Diz assim a Escritura: acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Repito. Acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Vamos orar? Ó Deus, que grande dom, que grande mistério está diante de nós. O fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. E, ó Deus, este amor sacrificial compele cada um de nós a amarmos uns aos outros, como acabamos de ler. Ajuda-me, ó Deus, oro por mim, para que eu possa amar os meus irmãos em Cristo, conforme a tua palavra. E também peço pela igreja, para que possamos usufruir e desfrutar deste amor para a alegria do nosso coração, para conforto e para a obediência da sua palavra. No nome de Jesus, fala com tua igreja, fala com cada um segundo o seu querer. Em nome de Jesus, mais uma vez que eu oro. Amém. Quem escreve esta carta é o apóstolo Pedro. Mais ou menos, vamos dizer, 30 anos depois, ou 35 ou 40 anos depois, de ter andado com o Senhor Jesus Cristo. E o último episódio entre Jesus e Cristo, narrado nos Evangelhos, está registrado por João, no último capítulo. Você se lembra daquela passagem em que este mesmo Pedro negou o Senhor Jesus Cristo? E por ter negado ser o seu discípulo, chorou amargamente. Passado um tempo, foi restaurado ao ministério.
E a passagem que eu me refiro no Evangelho de João é esta: quando Jesus restaurou Pedro ao ministério. E Pedro ouviu uma das perguntas mais penetrantes de Jesus, por 3 vezes. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. E a resposta do nosso Senhor Jesus Cristo, a réplica, foi: então, alimenta o meu rebanho. O amor de Pedro a Cristo não se restringia a palavras, mas à ação. E a ação exigida de Cristo é que ele prestasse serviço às ovelhas do rebanho. Apacenta as minhas ovelhas. Apacentar o rebanho de Cristo era prova e evidência de que Pedro não só estava restaurado, como amava Cristo. E este mesmo Pedro, restaurado por Cristo, lembrando-se do amor, agora recomenda à igreja que ame ardentemente uns aos outros. Diante da proximidade do fim, versículo 7, a igreja deve ser sóbria, criteriosa, empenhada em oração. Mas, além desta atitude, o apóstolo Pedro exorta os membros da igreja à prática do amor fraterno. Amor fraterno imprescindível para superar as adversidades, porque eles estavam vivendo um momento de adversidade. Assim, irmãos, meu assunto hoje é ainda vivendo nos últimos dias, e o foco da mensagem de hoje é: tenham amor intenso uns pelos outros. Tenham amor intenso uns pelos outros. Eu cito aqui o Dr. Miller falando um pouco do contexto, antes de entrarmos na exposição propriamente dita. Em uma situação em que os cristãos eram hostilizados e marginalizados, o amor fraterno é fundamental. Nós lemos que a relação com o governo, a relação com o vizinho, a relação com o patrão, a relação com o incrédulo dentro de casa trazia prejuízos para a vida dos crentes. Era uma igreja perseguida. E diante desta marginalização e hostilização, o amor fraterno é imprescindível. Tanto para mantê-los unidos no corpo de Cristo, quanto para compensar a inimizade com que eram tratados pelos de fora. Nas revistas Portas Abertas, você pode ver como essas famílias que são rejeitadas pelos seus próprios círculos familiares são acolhidos na igreja. Recebem treinamento, apoio para continuar a sua vida do zero. É disso que Pedro está tratando, só que no primeiro século. Assim, o amor fraterno é exigido dos crentes, porque encaminha a compaixão, porque encaminha a misericórdia de uns para com os outros. Meu primeiro ponto, irmãos, neste tema é: o amor vem antes de tudo. O amor precede todos os dons e virtudes. A tradução da nossa Bíblia, revista e atualizada, é: acima de tudo,
A ideia transmitida por esta tradução que nós temos, que está certa, mas a ideia que é transmitida é que, em valor, o amor supera todas as virtudes. E esta compreensão é comum aos escritores bíblicos. Contudo, a tradução literal no começo desse versículo é a seguinte: antes de tudo. Tem alguma mudança se nós traduzirmos por antes de tudo? Certamente. Isso significa, na carta, que o amor antecede as demais virtudes e dons no sentido de ter prioridade sobre elas. Que tipos de dons vocês têm? Muitos. Que virtudes vocês têm? Muitos. Mas o amor tem prioridade sobre elas no sentido de anteceder. Assim, neste versículo, o amor não é mais valioso do que as demais virtudes e dons. Neste versículo, o foco é afirmar que o amor tem prioridade entre os dons e virtudes. O amor precede todos os dons e virtudes. A lista, por exemplo, do fruto do Espírito que Paulo faz em Gálatas, capítulo 5, verso 22 a 23, começa com amor. Pois o fruto do Espírito é amor. O amor, portanto, emoldura os dons e também as virtudes. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nós lemos no capítulo 13, Paulo discorre sobre o amor fraterno. Meu irmão Décio leu muito bem, edificante. Este tópico, lá no apóstolo Paulo, na primeira carta, está inserido no meio de um argumento maior, que é o assunto da prática da fraternidade entre os membros da igreja. Ele está preocupado em como a igreja está se relacionando entre si. E o capítulo 13 está inserido dentro deste argumento. Paulo se preocupa com a divisão interna por causa dos dons. Paulo se preocupa com a divisão que acontecia no partir do pão. Paulo se preocupa com a divisão causada pela liberdade mal utilizada. Assim, no contexto de 1 aos Coríntios capítulo 13, o amor é um ponto dentro do argumento sobre a prática fraterna entre os membros da igreja. O objetivo do apóstolo lá é exortar os crentes contra o individualismo, contra o egoísmo e vanglória. 1 Coríntios 10, 23 a 14, 40, o apóstolo Paulo, então, eu estou mostrando a vocês como o amor precede todos os dons e virtudes. Ali, então, ele está falando contra o individualismo, o egoísmo e vanglória, que causa fratura na comunhão e destrói a unidade da igreja local. O clímax da argumentação do apóstolo Paulo também é a precedência do amor sobre os demais dons. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura, 1 Coríntios 13, versículo 2. Note o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o tom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar aos montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os dons entre os meus bens, entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, o clímax da argumentação para o problema da fratura e das divisões dentro da igreja, do egoísmo, do individualismo e da vanglória,
é entender que o amor precede todos os dons e todas as virtudes. Assim, irmãos, o amor confere sentido cristão e também o amor é durável. Então, nesse primeiro ponto, o amor vem antes de tudo. Quero que você entenda e o Senhor coloque no meu e no seu coração. Uma igreja ou um membro, você e eu, podem ter muitos dons e virtudes. E vocês têm. E a igreja de Corinto, por exemplo, começa assim: vocês têm muitos dons, muitas virtudes. Mas o amor cristão deve emoldurá-los como um quadro. Dentro estão as virtudes, mas a moldura é o amor. O amor tal como ensinado por Jesus, Pedro e Paulo. O que é o amor ensinado na Escritura? É a reunião de virtudes. Amor é a reunião de virtudes que, em resumo, significa priorizar o outro em detrimento de si. Repito essa definição. O amor é a reunião de virtudes. Observe isso em 1 Coríntios. Observe isso também na Escritura. É a reunião de virtudes que, em resumo, significa priorizar o outro em detrimento de si. Você se lembra do que Jesus fez antes de, já caminhando para a cruz? Ele reuniu seus discípulos e diz João que, tendo-os amado, os amou até o fim. Tendo dito isto, narrou que Jesus Cristo, Filho de Deus, tirou a vestimenta, ajoelhou-se aos pés dos discípulos e passou a lavar os pés a cada um, inclusive do Judas, do traidor. E naquele contexto, o nosso Senhor Jesus Cristo disse, depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltou à mesa e perguntou: vocês compreendem o que eu fiz? Ninguém nunca vai compreender, nem eles, nem nós. Mas Jesus faz a pergunta. Vós me chamais mestre e senhor e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vos devei lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Nesse contexto de amor intenso, nós vemos então que o amor significa priorizar o outro em detrimento de si. O amor precede todos os dons e virtudes. Em segundo lugar, nosso texto, o meu ponto é: tende amor intenso uns para com os outros. Amor intenso uns para com os outros, o que é diferente de apatia. A igreja demonstrava amor, mas precisava intensificá-lo. A palavra intenso, aqui o advérbio intenso, quer dizer, literalmente, tenha um amor elástico. É claro que a nossa tradução é muito boa, e o foco principal é esse, intensidade. Mas o advérbio também tem a ver com elástico. Tende um amor elástico. O que é um amor elástico? Na psicologia se chama resiliente. Você estica e é capaz de suportar a pressão. Você tem tido amor elástico com seus irmãos? Com as suas irmãs? Ou você se orgulha de ser pavio curto? Eu sou pavio curto, bate no peito.
Tende amor elástico. Ou seja, seja capaz de suportar o seu irmão, porque ele é ruim mesmo, assim como você é ruim. O apóstolo Pedro havia recomendado à igreja que exercitasse o amor. Nessa mesma carta, capítulo 1, versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ardentemente não é melosamente. Nós confundimos um aperto de mão, um abraço, isso aí é o aspecto da afetividade, eu sou assim, mas o amor cristão não se resume a este ato. Assim, irmãos, este é o segundo ponto. Tende amor intenso, elástico, ardente uns pelos outros. Porque o amor é indispensável à vida cristã. Você pode ter muitos dons, muitas virtudes, mas Jesus aos seus discípulos disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O amor é marca indispensável do cristão. Se é algo que nos define, mais do que a nossa confissão de fé, mais do que as nossas tradições e dogmas, é o amor. Amor elástico, capaz de suportar. O amor a Deus, a prova de amor a Deus é a obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Aqui, irmãos, eu estou elaborando sobre o que é o amor para que você seja edificado e também confrontado sobre como você tem colocado isso em prática. A prova de que eu amo ao próximo é dar minha vida no lugar dele. No sentido de amor sacrificial, que envolve dar, gastar e às vezes até empobrecer-se pelo bem-estar do próximo. O grande amor com que Deus nos amou. Tende amor intensos uns pelos outros. Mas veja só que Pedro dá uma ordem. É possível nós tivermos uma conversa pastoral, você chega no conselho e o conselho diz a você: você tem que amar o outro irmão, ponto final, tchau. Próximo encontro a gente fala. É possível ordenar que uma pessoa ame a outra? Claro que é. O Pedro está fazendo isso. É uma ordem. Tende amor uns pelos outros. Não é uma opção. Então, se o pastor disser: para de reclamar do seu irmão e ame-o, abraça o amiguinho, é porque a palavra de Deus ordena o amor. Assim, irmãos, é muito importante saber que o amor pode ser uma ordem, pois essencialmente não é uma emoção. Amor é uma decisão do querer que leva à ação. O que você pode fazer é não querer amar. Mas você não pode dizer que o amor não é mandamento. Tudo bem? Então, irmãos, que nós possamos entender este aspecto do amor. O amor não é opção. O amor não é um dom. Então isso aqui confunde alguns. Como no capítulo 13 tem o subtítulo, né? O amor, o dom supremo nas Bíblias. E confunde e coloca o amor lá como um dom. O amor não é um dom. O amor não é uma opção. O amor é uma ação realizada em favor do outro por obediência ao mandamento. Na sua casa, você sempre está ali com filho, pai, mãe, sempre em boa sintonia? Mas é engraçado que depois de um tempo você se reata e você não sai de casa.
Mas muitos, quando enfrentam esse problema na igreja, a primeira coisa a fazer é: não vou mais. Mas no seu trabalho você é pisado, escorraçado, mas você continua lá. Por quê? Porque as suas motivações estão erradas. Você e eu devemos entender que este amor é por obediência, ainda que as nossas emoções indiquem o contrário. Eu quero esganar a pessoa. E não pense que eu não quero esganar muitos de vocês, não. Porque eu sei que vocês também querem me esganar. Fala aqui, pastor, mais. Estou falando a verdade aqui. É verdade. Mas, quando é que eu te esganei? Porque o mandamento de amor é obrigatório, ainda que as nossas emoções indiquem o contrário. Minha vontade é de, ai que óido, pegar vocês ai a mim, mas eu não faço. Não devo fazer. Quando Pedro foi restaurado, lembre-se do que ele disse. Jesus disse: tu me amas? Então apacenta o meu rebanho, Pedro. Se você me ama, ame aos seus irmãos. Aplicação neste ponto, nós somos gerados pela palavra. No contexto de Pedro, 1 Pedro 1:22, nós aprendemos que nós somos gerados pela palavra e como nova criatura que você é, o amor também foi regenerado. Qual é a marca essencial do amor cristão? A ausência de interesse próprio. Isso é muito perigoso, principalmente para a liderança. O perigo de sermos utilitaristas. Enquanto aquela pessoa está servindo a igreja, você ama, acompanha. Quando ela deixa por algum motivo, você já não acompanha mais. É um risco, irmãos, que nós corremos. Mas o amor cristão é a ausência de interesse próprio. É a busca do bem do outro em primeiro lugar. Mais do que emoção, é um princípio de ação, agir em favor do outro. Mas há um elemento do amor, este tipo de amor, que eu acho muito bonito e interessante, citado por Paulo no finalzinho do capítulo 13. Ele diz: quando era menino, pensava como menino, agia como menino. Quando me tornei homem, passei a fazer e desejar as coisas próprias de um adulto. Qual é o contexto? O amor. O amor cristão é resultado de maturidade espiritual. Todos nós estamos no mesmo estágio de maturidade? Não. Então não é que você ainda está caminhando no processo de amar o outro e está bem ruim nisso, que você não é crente. Mas implica em que você não deve satisfazer-se no estágio em que você está quanto ao amor. O apóstolo Paulo, portanto, nos ajuda a pensar nisso. O amor é resultado de maturidade espiritual. E um exemplo clássico é do adulto para com a criança. Quem que dá leite para o Stefano à noite? Ele que me dá leite ou eu que dou leite para ele? Quem que vai dormir depois do horário? A mãe, o pai. Quem tem mais condições de amar? O filho ou o adulto? Quem é capaz de implementar cuidados, gastar noites a fio, gastar dinheiro, doar-se? É o adulto. Assim, queridos, maturidade espiritual. O amor é resultado de maturidade espiritual, porque depende de nos dedicarmos menos a nós mesmos e nos dedicarmos mais ao outro. Como está esta questão na sua vida espiritual quanto ao corpo de Cristo na igreja local? Seus interesses vêm sempre primeiro, então é preciso amadurecer no amor. Você não pode e não precisa ficar
nesse estágio infantil. E o amor ao outro, o despreendimento, essa elasticidade é fruto de maturidade cristã. Então, se você é o primeiro da fila e o último que você se preocupa quanto ao ministério da igreja, ainda você é um bebezinho, uma bebezinha. Por isso que é preciso, irmãos, da liderança, dos oficiais, que vocês examinem, logo darei a notícia aqui, se são homens capazes de manter-se constantes e no amor aos filhinhos da igreja. Porque nós somos machucados. Você deve ter sido ferido na igreja alguma vez. Não vai ser a primeira nem a última, infelizmente. Como não é a primeira e a última que você é ferido em casa. Você é ferido no trabalho, no ônibus, na sua rua. Mas você, desenvolvendo este amor, poderá contribuir para que a igreja não se divida, para que o corpo não parta. E o meu terceiro e último ponto, não vou demorar muito. Normalmente minhas mensagens são de 30 a 35 minutos. Nosso primeiro ponto foi o amor precede os demais dons e virtudes. Nosso segundo ponto, tende amor intenso uns com os outros. E o terceiro, o amor cobre multidão de pecados. Está aqui no nosso texto, no finalzinho. Porque o amor cobre multidão de pecados. O amor deve ser prioridade nas nossas relações, pois ele fomenta, nesse contexto, o exercício da misericórdia, compaixão. O que não significa o amor cobre pecados. Não significa aprovar o pecado. Não significa expiar o pecado. Não significa cobrir o pecado, no sentido de passar pano ou colocar panos quentes. Não. O amor cobre multidão de pecados significa que quando você ama o teu irmão, você é capaz de olhar com simpatia o erro dele. Você é impulsionado a ajudá-lo a superar aquele pecado. Não a aprovar, expiar ou cobrir, mas com simpatia, olhando que o erro do irmão e cuidando de ajudá-lo. Portanto, o amor cobre multidão de pecados é como dar o remédio apropriado a quem está enfermo. Você que foi amado por Cristo, você que ama Cristo, poderá dar o remédio apropriado a quem está enfermo. E o fundamento da misericórdia e da compaixão é o perdão que nós recebemos de Cristo. Pedro foi restaurado depois de ter negado a Cristo. Eu quero aplicar isso aqui, os irmãos, duas aplicações. A primeira, o amor entre nós permite que as ofensas pessoais sejam prontamente perdoadas. Ocorre ofensa pessoal na igreja? Ocorre. Nesta igreja ocorre? Ocorre. Mas o amor permite que nós possamos prontamente perdoar. Deus perdoa os nossos pecados quando nos chegamos a Ele arrependidos e pela fé. E por nos perdoar, o Senhor exige que demonstremos o mesmo espírito de perdão para com o próximo. Nós temos um hino que diz, com simpatia, olhando os erros do irmão, cuidando de ajudá-lo, com santa devoção. É nesse sentido que o amor cobre
multidão de pecados. Eu sempre falo, até mesmo para aqueles que são candidatos a ser membros do corpo de Cristo na igreja local, falo, olha, participe dos cultos, participe da classe de catecúmenos, vá nos pequenos grupos, conviva conosco, porque a gente é ruim, você vai ver. Mas você precisa saber também do amor de Cristo aplicado nas nossas relações. Então, o amor na comunidade permite que as ofensas sejam prontamente perdoadas. Eles estão aqui sendo atacados pelas pessoas de fora, há um problema interno, e Pedro diz, amem-se ardentemente. E a última aplicação deste ponto, o amor cobre multidão de pecados. A atitude de amor de um para com os outros deve superar os problemas de relacionamento. Hoje nós partiremos a ceia do Senhor. Alguém na igreja, seu irmão em Cristo, que você está com problemas de relacionamento, ressentido com ele ou com ela, que você possa pensar num passo de maturidade hoje, de pedir perdão ao Senhor. Ele certamente o perdoará, se arrependido você fizer isto. E então, atar os laços com esta pessoa que te fez mal. O amor alivia as tensões e põe fim às hostilidades. O amor precede dons, virtudes. Tende amor intenso uns para com os outros, e o amor cobre multidão de pecados. E eu quero só lembrar este ponto, que na Bíblia o amor é um mandamento. E como mandamento, pedirá de você obediência e santificação. E se você ainda não tem maturidade nesta área, lembre-se de que é preciso chegar lá. Não podemos ficar no estágio infantil no amor, também como nos outros aspectos. Que o Senhor Deus nos ajude. Amém. Jesus, pastor amado, louvamos hoje aqui, unidos pela graça, um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa santa união. Família unida somos, família de Jesus, iluminados todos da mesma santa luz. A mesma fé nos une, um só divino amor, e cheios de alegria servimos ao Senhor. Num só caminho estreito, Deus mesmo nos conduz. Só temos esperança no Salvador Jesus. Sua morte preciosa a todos vida traz, e pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz.
Jesus.